Imagine por um momento como é não ver. Não poder utilizar o sentido mais comum e óbvio que tem no seu corpo. Não poder ver as cores, não entender as sombras nem a luz. E imagine como é viver uma vida normal, sem usar os olhos para comunicar, para ver quem está próximo, para reconhecer os riscos e as oportunidades do dia a dia. Eu perdi a vista aos 24 anos num acidente de viação. Os vidros cortaram os nervos ópticos, portanto o circuito da imagem para o cérebro, e a partir daí eu tive que reiniciar. É interessante porque todos os médicos, porque eu era muito jovem, quase que engoliam o veredicto, não é? E houve um médico em Setúbal que me disse: "Oh, rapaz, tu agora vais funcionar noutra onda." E eu no princípio não percebi, mas agora sei que ele tinha razão. Portanto ele canalizou-me para a Fundação Shine, onde eu fiz um estágio de reabilitação, onde aprendi o braille, aprendi a escrever à máquina, aprendi certas autonomias, atividades da vida diária, aprendi a andar de bengala, que foi fundamental. Os espaços para os cegos vão-se ganhando, vão-se conhecendo. À medida que se vão percorrendo, vão-se ganhando os sinais que as outras pessoas captam com a vista. Nós temos as referências de outra maneira, não é? Portanto, na repetição dos espaços, nós vamos aprendendo dos espaços. A ideia de superar a cegueira é algo que parece impossível a quem nunca deixou de ver. Mas é isso que fazem mais de 20 mil portugueses que não veem. E não deixam de viver em sociedade nem de interagir. Para compensar, exercitam mais os outros sentidos e equilibram a sua visão do mundo. Muitas pessoas dizem: os cegos, as pessoas que nunca viram, os cegos congénitos, sempre é melhor que nunca viram. O ter visto deve ter sido uma carga maior, ou é uma carga maior, uma dificuldade. Não, eu não concordo com isso. O eu ter visto é-me útil para a minha movimentação. Eu vou para todo lado, movimento para todo lado. Percebe? Tenho uma noção das coisas que me permite isso, não é? Outros terão de outra maneira, mas o ter visto não foi uma desgraça, foi muito útil para mim. É muito útil agora que não vejo. Vocês não tinham bem. Portanto, tanto o ouvido como o tato em relação ao braille, o ouvido em relação ao meio ambiente, foi-se habituando a selecionar, não é? A gerir também aquilo que interessa. E sem dúvida nenhuma, o tato e a audição foram muito mais desenvolvidos, potenciados, porque eu tive que colher através dele informação que tinha através da visão. Não é? Um tema que me interessa muito também. Gosto mais. Quando eu via, se me pusessem duas hipóteses, ou queres ser cego ou morrer, eu não tenho dúvidas nenhumas que escolhia morrer. Mas não tenho dúvidas nenhumas. Passados 30 anos, eu acho que era um grande erro. Portanto, eu ia impedir toda uma riqueza de vida, tudo aquilo que eu vivi, todas as coisas que eu vivi até aqui, não é? Era reduzir as coisas a quase nada. É através da visão que recebemos 80% dos estímulos do meio que nos rodeia. E o seu mecanismo cerebral é extremamente complexo. 3/4 dos neurónios estão de alguma forma envolvidos no processo de transmitir as imagens que os olhos veem. E é assim que o cérebro processa um filme constante emitido pelos olhos. Quando crescemos, aprendemos a distinguir as cores, a agrupar os tons e as semelhanças do que vemos. Após o nascimento, ainda com o sistema visual incompleto, distinguimos sombras e alguns movimentos desfocados. Com o tempo, evoluímos rapidamente para detectar cores, tons e movimentos. Associamos imagens a sensações, tornamos familiar o que era estranho e interagimos em função disso. Ainda antes de terminar a infância, o sistema visual fica completamente formado e permite ao futuro adulto aprender o meio que o rodeia. Com a velhice, o corpo perde capacidades e a visão não é exceção. Há várias doenças que implicam uma perda gradual das capacidades e limitam o processamento da informação visual. Consideramos que há
Basicamente, e se falarmos com a idade, com a evolução ao longo da vida, nós vamos perdendo alguma capacidade de visão, mas há também componentes de patologia e que baixam e que são causas de cegueira. A catarata é a doença mais comum, mas tem a vantagem de ser reversível. As outras 3 podem ser impossíveis de tratar. O glaucoma, a degenerescência macular e a retinopatia diabética são as maiores ameaças. Quando o tratamento é impossível, tenta-se restaurar a visão. A construção de um olho biónico faz parte desse esforço para devolver a visão a quem a perdeu. Na Califórnia, acabou de ser inventado um implante de retina que se alimenta de luz solar, dispensando baterias e servindo o cérebro com estímulos visuais de modo mais eficiente. The retinal chip is implanted. Photovoltaic array is a small chip about 1 millimeter in size, and it is implanted behind the retina. And each pixel in this array converts pulsed light into pulsed current. An electric current stimulates retinal neurons, and this signal then propagates through the retina into the brain, and thereby you can restore sensation of light. It's very similar to the cochlear implant, the same idea that you stimulate surviving neurons instead of restoring deaf, the ability to hear to deaf people, though, we actually restore the ability to see blind. Este sistema tremendamente complexo começa nos olhos e estende-se para o processamento cerebral. A visão permite ao ser humano distinguir 10 milhões de tons de cor. Permite mudar o foco desde o horizonte até milímetros em milésimos de segundo e alcança uma visão panorâmica de quase 180 graus. A visão binocular e periférica permite ver a 3 dimensões o que nos rodeia. Com isso, o cérebro faz cálculos mentais de profundidade e distância para nos situar no espaço físico. São também os olhos que antecipam ameaças e perigos, transmitindo a necessária informação ao cérebro. Este comanda o corpo para reduzir riscos e encontrar o caminho mais eficaz. E por isso, conseguimos antecipar algo que ainda não aconteceu. Por exemplo, ao atravessar uma estrada, sabemos onde está um carro e sabemos onde ele vai estar daí a alguns segundos, porque coordenamos o movimento em função das ameaças e dos riscos que antecipamos. E se hoje o sistema de visão serve principalmente para a orientação na selva urbana, nem sempre foi assim. A evolução da espécie mudou muito todo o ser humano, que hoje evoluiu de primitivo a animal social. E qual é, afinal, a principal função da visão? A principal função da visão é ter uma percepção sensorial do espaço que nos rodeia. Tendemos a pensar em função da nossa visão, que é tricromática e que é também estereoscópica, ou seja, que nos permite ver em 3 dimensões, ter uma noção de perspectiva, ter uma noção de limitação de objetos. A visão estereoscópica foi possível nos primatas porque os 2 olhos evoluíram para estar muito perto um do outro e alinhados um com o outro para a frente, de tal forma que estamos a captar informação do nosso meio apenas com uma ligeira diferença em termos de perspectiva. Mesmo este pequeno facto terá tido importância até do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo nos primatas, porque ser capaz de ver objetos permitiu depois uma visão do mundo em categorias. Para além desta visão do espaço, os primatas são também tricrómicos, ou seja, são capazes de percepcionar cores ao longo de 3 picos de cor.
o vermelho, o azul e o verde. E certamente que a capacidade de distinguir várias cores, distinguir objetos através da visão estereoscópica, foi uma pressão seletiva forte para ser capaz de identificar frutos mais maduros, sobretudo numa folhagem contrastante em termos de cor. A visão evoluiu de modo a transmitir a informação essencial ao cérebro e a ignorar o que não interessa. Como seres que vivem em comunidade, estamos especializados em ver caras. As faces de quem conhecemos e os traços que não reconhecemos são informação fundamental para podermos agir e reagir em sociedade. Hoje, as interações sociais são feitas graças ao olhar, que identifica se os outros estão bem ou mal dispostos, traduz padrões de agressividade e mesmo ideias ou sentimentos positivos, como a paixão ou o desejo. Grande parte do nosso dia implica identificar e ler as expressões faciais de quem nos rodeia, para adaptar a comunicação a utilizar. É um esforço inato e quase inconsciente, mas é ele que nos permite viver em grupo, como estar em família, trabalhar e socializar. Tal como no ser humano, também os outros animais têm o sistema de visão adaptado às suas necessidades e muitos têm uma visão tecnicamente superior, capaz de ações surpreendentes. O camaleão, por exemplo, ultrapassa a capacidade de visão periférica dos humanos. Os seus olhos movem-se de forma independente, conseguindo um campo de visão muito mais dilatado e abrangente. Assim, podem detectar uma ameaça com um olho e uma presa com o outro olho, ficando tranquilos no seu meio ambiente. As particularidades principais da visão dos camaleões será aquela que todos conhecem, não é? Pelo menos têm essa ideia, que é a mobilidade dos olhos. E isso deve-se ao facto de eles terem músculos oculares bastante desenvolvidos e que lhes permite ter uma visão horizontal de 180 graus e vertical de 90 graus. Outra particularidade em relação à visão, à acuidade visual destes animais, particularmente em relação aos répteis, é que são dos répteis que têm uma acuidade visual melhor, quer em visão monocular, quer binocular. E porquê? Porque são animais predadores, são animais que caçam, não é? E têm necessidade de focar bastante bem a presa para não falharem o alvo quando caçam. Outra das características dos camaleões é os olhos serem independentes, ou seja, ele pode olhar e focar duas coisas distintas ao mesmo tempo. Portanto, a locomoção e a visão é perfeitamente independente em cada um dos olhos. A visão é o sentido mais apurado e sem a qual, quer dizer, o animal morre, não conseguiria nunca caçar sem ver, não é? De todos os animais, aquele que tem a visão mais apurada é a águia. Esta ave consegue detectar uma presa a mais de 5 km de distância e persegui-la sem a perder de vista. Portanto, esta é uma espécie, tal como praticamente todas as espécies das aves de rapina, que tem uma visão excepcional. Portanto, a visão, primeiro, estima-se que eles tenham cerca de 8 vezes mais células visuais do que nós. Equivale a ver cerca de 5 vezes melhor do que nós. Portanto, ou seja, eles conseguem fazer um zoom de forma a detectar as suas presas, portanto, a grandes distâncias. Além disso, a visão, ao contrário da maior parte das aves, é binocular, ou seja, os olhos estão virados para a frente e não de lado, como nas outras aves, por exemplo, nas galinhas. O que é que isto faz? Faz com que a visão seja em frente, o que lhe permite então detectar melhor e perseguir também as suas presas com exatidão. Vai ao cúmulo até de, se repararmos, portanto, por cima dos olhos, existe uma pala, portanto, que não existe nas outras aves, portanto, esta zona. Isto previne o encandeamento pelo sol, portanto, podendo então, mais uma vez, perseguir as suas presas. Portanto, tem uma visão excepcional. Aliás, as águias e os falcões funcionam mais com estímulos visuais do que auditivos. Portanto, sendo que a principal característica, nós costumamos dizer que eles têm um cérebro visual porque respondem precisamente a estímulos visuais.
Voltemos ao ser humano. Podemos não conseguir ver a 5 km de distância. Podemos não ter os olhos a funcionar de modo independente. Podemos não conseguir ver na ausência de luz. Mas conseguimos utilizar as funções cerebrais para compensar todas essas faltas. Quem não vê, mantém todas as capacidades de uma vida ativa. Simplesmente adapta-se a sentir o mundo de outra forma. É um glaucoma congénito, bilateral, portanto dos dois olhos. Quando nasci foi logo diagnosticado o glaucoma, apesar de eu ainda ter algum resíduo visual em ambos os olhos. Do olho esquerdo perdi totalmente o resíduo com cerca de 2 anos e qualquer coisa. Não tenho memórias visuais de ver dos dois olhos, digamos assim, de ter a visão bilateral. Recordo-me sim de ainda ver com o olho direito, um pouquinho, mas via, até cerca dos 8, 9 anos. O que me permite ter algumas recordações. Eu sei perfeitamente, recordo-me perfeitamente de ver as cores, de ver o sol, o céu. Não são simplesmente imaginação para mim. Lembro-me do que é ver ao espelho, por acaso isso lembro-me, mas não sei se me lembro do pormenor da minha cara por me ver ou simplesmente porque pela questão do tato, não é? Porque é normal, todos os dias acabamos por tocar nas nossas características. Eu penso que realmente sim, nós desenvolvemos muito o sentido da audição, por necessidade, não é? Não só... Eu acho que é fundamentalmente pela questão de tentarmos captar tudo aquilo que nos rodeia. E mesmo em termos de orientação na rua, claro que a audição é muito importante. Eu muitas das vezes, simplesmente pelo bater da bengala no chão, eu às vezes não preciso de tocar num obstáculo para saber que o obstáculo lá está. Porque a projeção do som da bengala a bater, por exemplo, no passeio, é de tal modo diferente que se estiver um automóvel de um dos meus lados, eu sinto o som projetado com menos amplitude do que se não estiver lá nada, por exemplo. É uma sensação completamente diferente. Tira a minha manteiga magra e está por baixo da tua. Leite. E mais o quê? Hoje em dia. Pronto, então, basicamente, é assim, eu faço uma divisão entre, tento separar por gavetas tudo o que é liso num sítio, ou tudo aquilo que seja estampados, xadrez, riscas, flores, num sítio diferente. Depois temos o nosso amigo Colorine, existem outros, mas este é um deles, que tem uma célulazinha, penso que seja fotoelétrica, que encostamos à roupa e que nos diz, consoante também a luminosidade, ele falha muitas vezes, ele não é perfeito, mas que nos dá uma ideia. Pronto, ele agora disse preto, que eu sei perfeitamente que não é, mas ele faz isto muitas vezes, o azul escuro e o preto. Não quer. Às vezes temos de tentar enrolar um bocadinho. Não vai lá. A transição pode não ser fácil, mas o corpo cria mecanismos de habituação para compensar a cegueira. Mas basta enumerar tudo o que fazemos no dia-a-dia para perceber a falta que faz poder ver o que temos à frente. Desde que nós nos levantamos até que nós nos deitamos, tudo isso são atividades da vida diária. Ou seja, é um processo contínuo em que nós
como pessoas, temos que fazer atividades ao longo do nosso dia, como levantar, fazer uma cama, a nossa parte higiênica, o pequeno almoço, o almoço, o sair de casa, o ir a um multibanco, levantar dinheiro, etc. As dificuldades mais comuns, obviamente, que têm muito a ver com a parte da cozinha. E se pensarmos um bocadinho, o fogão, tudo que mexa portanto, com o fogo, não é? Com algo que eu posso me queimar, é sem dúvida uma dificuldade para as pessoas voltarem a iniciar essa mesma atividade. Como eu disse há pouco, estratégias, passo a passo, por etapa, de forma a que a pessoa consiga se familiarizar novamente com a parte do fogão e consiga fazer essa tarefa com a maior das seguranças. Naturalmente, o sistema de visão não é infalível. É possível e até comum enganar o olhar humano. O cérebro está treinado para ler uma informação frequente sempre da mesma maneira, tal como está habituado a processar um determinado tipo de informação e a ignorar outra. É nisso que se baseiam as ilusões de ótica, que por vezes surpreendem mesmo os mais atentos. E é também possível estimular o córtex através de informação visual, provocando alucinações e alterações de estados de espírito. A intensidade da luz ou a variação das cores podem ser suficientes para induzir emoções e sensações. Os olhos têm sido objeto de fascínio do ser humano ao longo de milénios. Graças ao olhar, evoluímos como caçadores primitivos e evoluímos como seres sociais. Com a visão, apreciamos as maravilhas da natureza, obras de arte magníficas, objetos extraordinários. Exploramos o nosso mundo e o dos outros pelos olhos. A visão é fascinante. Permite ver a beleza do mundo, reagir a ameaças a alta velocidade, ajuda a encontrar uma cara conhecida na multidão, a perceber as intenções de estranhos e até nos faz ver coisas que ainda não aconteceram. É o mais importante sentido que temos.